Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo. Um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E esse é o 7º episódio do podcast Fato Certo. Em cada um dos episódios anteriores, nós tratamos de temas diversos, mas todos ligados a uma questão central. Até onde vão as consequências das notícias falsas? Se você ainda não ouviu, depois que terminar esse daqui, claro, coloca lá os anteriores na fila para ouvir também. E no episódio de hoje, a gente vai trazer alguns dados e informações sobre saúde pública. O crescente número de adolescentes que estão se contaminando com infecções sexualmente transmissíveis. De que forma as notícias falsas impactam esses números? Quais estratégias podem ser eficientes no combate aos altos índices de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis entre jovens? O que a educação sexual tem a ver com isso? Vamos conversar melhor sobre o assunto? Ana Paula, vamos começar explicando aqui rapidinho sobre os termos DST e ST. Qual a diferença entre um e outro? Boa pergunta, Ana. Acho que essa é uma dúvida muito comum. Foi em 2016 que a OMS passou a recomendar o uso do termo infecções ao invés de doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque muitas vezes a ideia de ter uma doença sugere ter sintomas ou sinais mais visíveis, perceptíveis, quando muitas infecções podem ser silenciosas e ficar sem sinal nenhum por anos. Por isso a mudança. Mas o termo DST ainda é muito conhecido e utilizado pelos serviços de atenção à saúde. E quando a gente pensa nesse aspecto de que as infecções podem demorar muito mais tempo para se mostrar, por exemplo, mas não deixam de ser contagiosas e de se espalhar, o cuidado com a transmissão deve ser ainda mais rigoroso, não é mesmo? Exatamente. E outra coisa importante da gente explicar é que qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair uma IST, que são infecções causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Qualquer pessoa. Então, o primeiro passo para iniciar o combate a essa contaminação é admitindo que adolescentes podem ser pessoas sexualmente ativas. E fingir que isso não acontece ou tentar impedir que aconteça não ajuda em nada a proteger esses jovens. Bom, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, realizada em 2019, revelou que 35,4% dos estudantes de 13 a 17 anos já tiveram relação sexual alguma vez na vida. E desses, 36,6% tinham 13 anos ou menos na sua primeira experiência sexual. Esse mesmo estudo mostrou que quanto mais jovem, menos frequente é o uso da camisinha. Enquanto 31,8% de jovens entre 16 e 17 anos não usam preservativos na sua primeira relação sexual, o índice foi para mais de 40% entre jovens de 13 a 15 anos. Ou seja, a gente precisa considerar a idade dessa iniciação sexual para alinhar a educação e as informações sobre consentimento, cuidados, prevenção e saúde sexual com a realidade desses e dessas adolescentes. É isso mesmo, Ana Paula, justamente esse ponto. Essa pesquisa tem outros dados bem interessantes e a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, como a gente sempre faz. E diferentemente de prevenir uma gravidez não desejada, que tem uma grande variedade de métodos e possibilidades, as camisinhas interna e externa são os únicos meios seguros para evitar a contaminação e as infecções quando não se sabe se a outra pessoa está com alguma infecção. E a gente sabe como é comum que esses jovens se sintam constrangidos e constrangidas de colocar ou pedir para colocar a camisinha na hora do ato sexual. Educar e proteger nossas juventudes é um dever de toda a sociedade. E para falar mais sobre a importância de tratar esses assuntos em sala de aula, a gente convidou o Dr. Vinícius Lacerda, que é médico, especialista no tratamento de ISTs. Olá pessoal do Fato Certo, aqui é o Vinícius Lacerda, eu sou médico. Eu vim falar um pouquinho sobre o tema do podcast de hoje, que é sobre IST entre jovens e adolescentes, né? Eu achei super legal vocês abordarem esse tema, principalmente porque é uma população muitas vezes negligenciada, né? Ignora-se o fato que sim, os adolescentes, os jovens praticam sexo, e muitas vezes busca informações em fontes não muito confiáveis, né? Por meio de amigos, na internet, em sites que não são tão confiáveis. Então, é fundamental a gente falar sobre esse assunto, né? A educação sexual ela deve iniciar bem cedo, né? Quando a gente começa a falar sobre o corpo humano, sobre os genitais, né? E à medida que
a criança, o pré-adolescente, o adolescente vai se desenvolvendo, vão se abordando temas mais específicos, né? Que podem incluir, inclusive, métodos de prevenção combinada às infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente deve lembrar que não é só o preservativo como método de prevenção combinado hoje em dia, né? A gente tem outros métodos que podem ser utilizados também, como as testagens para ISTs, HIV, sífilis e hepatites, como o uso do lubrificante, né? Atualmente tem estudos até envolvendo a PrEP em adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, né? PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. A profilaxia pós-exposição também pode ser utilizada em caso de exposição sexual desprotegida, né? Em quem então não está tomando PrEP, né? O que mais que a gente pode falar? O uso de lubrificantes, né? E o tratamento de pessoas que estão com alguma infecção sexualmente transmissíveis. Todos esses métodos de prevenção combinada podem ser usados nos adolescentes, né? Claro que deve-se respeitar algumas faixas etárias, como a gente fala da PrEP, por exemplo, mas os outros devem sim ser abordados. O assunto PrEP, o assunto profilaxia pré-exposição, a PEP também, deve ser abordada nas escolas, nas aulas de ciência, nas aulas de dever cívico mesmo, né? Que eu acho que é fundamental, e não ignorar, né? Que essa população não só pratica sexo, como ela também dissemina informação para os amigos, para os irmãos, até para os próprios pais, que muitas vezes não conhecem esses novos métodos de prevenção combinada, né? Então, eu queria parabenizar vocês aí pelo tema. Eu acho que cada vez mais nós devemos combater essa obscuridade, né, de não se falar de educação sexual nos colégios, nas escolas. E esse é um assunto que deve ser tratado na escola e não em casa. Em casa também, mas principalmente nas escolas e pelos professores bem capacitados, tá bom? Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para vocês para eventuais dúvidas. Nós agradecemos ao Dr. Vinícius pela participação e pela mensagem. Todas as histórias e dados que nós citamos aqui estão linkadas na descrição desse episódio. Busquem as fontes sempre, não esqueçam. Infelizmente, histórias como essas envolvendo notícias falsas são mais comuns do que a gente gostaria. Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Manda sua história para fatocerto, tudo junto, @plan.org.br. fatocerto@plan.org.br e nos ajude a alertar mais pessoas sobre casos como esses. As identidades serão preservadas e a sua privacidade também. O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil. E todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Todos os nomes, cidades e alguns detalhes da história foram trocados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.